O objetivo desta aula será apresentar a vocês as ferramentas do Excel 2010 que permitem ao usuário formatar números com extrema facilidade. E quando eu falo em formatar números, eu estou me referindo a inserir símbolos monetários, como por exemplo reais, símbolos de porcentagem e também a alterar o número de casas que é apresentada numa célula. Mais uma vez, nós vamos colocar a mão na massa para aprendermos a trabalhar com formatação de células no Excel 2010. Então, para começar, vamos lá. Eu aqui e você aí na sua casa vamos digitar no Excel os seguintes números: 200, 300, 450, 459,53. Tá bom? De onde são esses números? Acabei de inventar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esses números aqui para alterar a formatação de números do Excel 2010. Que tipo de formatação que eu estou falando? Por exemplo, a formatação em estilo de moeda. O que é isso? Eu tenho aqui esse dinheirinho que me permite utilizar reais, dólares e euros. Então, por exemplo, é 200 reais, clico aqui, tá lá, RS 200. 300 dólares, clico aqui e utilizo o dólar. Ah não, é euro. Então vem aqui 250 euros. Tá vendo só? Então eu posso utilizar essa simbologia automática. E ela é mais indicada do que você vir aqui e digitar RS 200 reais. Por que isso? Porque se você não inserir corretamente esses espaços que eu coloquei aqui entre o cifrão e o 2 e tudo mais, na hora que você trabalhar com uma fórmula, o Excel identifica um erro, porque ele identifica que nessa célula vai ter uma mistura de número e de letra. E também, pensa só, se você tiver 10.000 células aqui, você não vai mudar uma por uma, tá bom? Então o que eu posso fazer? Eu posso mostrar agora para vocês que é possível alterar esta formatação de várias células de uma só vez. Por exemplo, coloco aqui 200 e utilizo o auto-preenchimento para gerar vários números aqui. Se você for mudar também um por um, é bobeira, não é? Então o que você faz? Ou você seleciona todos de uma vez, ou você seleciona a coluna inteira, tá vendo? Mas no caso aqui, seleciono todos, vem aqui, reais, tá vendo? Eu posso utilizar outros tipos de formatação também. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 5, vir aqui e selecionar a porcentagem. Só que aí o Excel comete um errinho. O que é esse errinho, pessoal? 5, na verdade, ele considera como 5 vezes 1, concordam? E 1 é a mesma coisa que 100%. Então, quando você coloca um número aqui, por exemplo, 2, e coloca a porcentagem, ele transforma em 200. Por quê? 2 vezes 1. E 1, como eu disse, é 100%. Mas não tem problema. É só você excluir de novo e coloca aqui 5, que ele já permanece com a formatação aqui da porcentagem já adequada ao número. Aí você deve estar se perguntando, por que será que tem esse número que nós não aplicamos formatação ainda? Porque se a gente clicar aqui na opção de número, nessa setinha, eu posso acessar as configurações avançadas de número. E aí eu posso escolher vários estilos aqui. Tá vendo só? Inclusive utilizar porcentagem, hora, data. Tá vendo? Mas o que eu quero mostrar é que você pode escolher o número de casas decimais de um número. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para uma, ele vai virar 49.5. Se eu aumentar o número de casas, ele vai colocando zeros. Tá vendo? Então, se na sua planilha você tiver a necessidade de alterar o número de casas decimais, é só você lembrar que isso é possível ser feito a partir de uma formatação de números e que você deve clicar nessa setinha aqui. E já que nós tocamos no assunto dessa setinha, vejam que todas as opções de formatações que nós vimos até agora no nosso curso tem essa setinha, que nos leva a algumas opções avançadas de formatação. No entanto, por enquanto, isso ainda não é importante para a gente. Agora que vocês já viram como alterar a formatação dos números no Excel 2010, utilizando simbologias de moedas, porcentagem e alterando as casas decimais, eu aconselho a vocês, para exercitarem, fazerem mais testes aí com essas formatações na sua planilha. Caso alguma dúvida tenha ficado, volte a essa aula, assista com atenção
e retire a dúvida para que você possa utilizar essas ferramentas posteriormente durante o nosso curso.